Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será noções sobre hereditariedade. Bom, na outra aula nós falamos um pouco sobre a fecundação, sobre os gametas e sobre a reprodução sexuada. Nós sabemos que a fecundação ela é um termo utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino une-se ao gameta feminino. E assim inicia-se o desenvolvimento do embrião e forma os nossos descendentes. Bom, esse processo ele só ocorre quando existe reprodução sexuada, ou seja, existe a necessidade de um ser do sexo masculino e outro ser do sexo feminino. E os gametas, eles são provindos tanto do macho quanto da fêmea. Por exemplo, em humanos, o gameta feminino é o óvulo e o gameta masculino é o espermatozoide. Bom, quando ocorre a junção desses dois, forma o zigoto, que é como vocês veem nessa imagem, que parece um ovo. E esse zigoto ele passa por diversas divisões celulares que originam o embrião. Esse embrião ele vai se desenvolver, ele vai crescer e vai se formar um novo ser. Bom, os gametas, eles ajudam, como eles ajudam a desenvolver um novo ser, eles também contribuem no processo de hereditariedade. Dentro dos gametas, no caso do nosso gameta masculino, no espermatozoide, eles possuem o nosso DNA. E no gameta feminino, no caso o nosso óvulo, também possui o nosso DNA. A hereditariedade ela é um fenômeno que representa a condição semelhante existente entre a geração parental, ou seja, os nossos ascendentes, e a geração dos descendentes, ou seja, a geração filial. Isso funciona através da contínua transferência de instruções em forma de códigos, ou seja, em códigos genéticos, ou que também nós chamamos de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas são formadas lá no nosso DNA. E são escritas no nosso material genético, que é a nossa molécula de ácido desoxirribonucleico ou o nosso DNA. Dessa forma, ele orienta a formação, o desenvolvimento e a manutenção de um ser vivo. A hereditariedade ela é expressa a partir de um conjunto de todas essas características do ser. Essas características elas estão armazenadas dentro do núcleo por meio das células gaméticas. E quando elas se fundem através do processo de fecundação, existe essa troca de material genético. Como vocês podem ver na imagem, ali seria uma célula, gamética. Dentro dessa célula existe o nosso núcleo celular. Dentro desse núcleo existem os nossos cromossomos. E nos cromossomos, quando eles são dentro dos cromossomos, na verdade os cromossomos eles são o DNA condensado, ou seja, o DNA comprimido, existem os nossos genes. Os genes eles são partes, ou pedaços do nosso DNA. Essa parte do nosso DNA que vai ser transferida para os nossos descendentes. Bom, o gene ele é uma unidade hereditária. Como vocês podem ver nesse exemplo, o cromossomo ele é formado por dois pares de genes. Cada fitinha dessa que vocês veem é um pedaço do cromossomo, ou seja, é uma banda, é uma parte do cromossomo, que também é chamada de gene. Esses genes eles podem ser alelos, que ocupam o mesmo, quando ocupam o mesmo locus. O locus é o quê? É o local, definido, ou seja, um local definido pelo gene onde é ocupado o cromossomo. Dentro desse locus, dentro desse pedaço do gene, é que se encontra o nosso cromossomo, tá bom? Existem os genes homozigotos, em que a gente vai ver mais tarde o que é azão, azinho e azinho. Genes homozigotos, genes heterozigotos e genes homozigotos recessivos. Lá nas leis de Mendel, Mendel, que é o pai da genética, ele fez alguns experimentos e ele mostrou a recessividade e a dominância. Ou seja, esses genes que possuem o azão, eles são dominantes. Eles são genes que são capazes de determinar características hereditárias, como, por exemplo, a cor do cabelo. Esses genes heterozigotos, eles possuem uma característica dominante e uma característica recessiva.
essa característica dominante, ela sempre vai se sobressair acima da característica recessiva. E o gene homozigoto recessivo. Geralmente, esses genes homozigotos recessivos, eles estão associados a algumas doenças, né? Que nós chamamos de genes deletérios. E também a algumas mutações, como, por exemplo, o albinismo. O albinismo, ele provém de um indivíduo que possui homozigosidade recessiva, ok? Bom, os genes eles são fundamentais nas etapas da hereditariedade. Eles são formados por uma cadeia de nucleotídeos dentro do cromossomo, que eu já expliquei para você o que é o cromossomo. Eles também são compostos de RNA e possibilitam a codificação das cadeias polipeptídicas. Essas cadeias polipeptídicas são a união de vários aminoácidos para produzir uma proteína. Eles também atuam em classes genéticas e os seus segmentos agrupam diferentes semelhanças de uma mesma característica. Ou seja, como eu mostrei para vocês, os dominantes, os heterozigotos e os recessivos. Bom, dessa forma, como que acontece então o processo de transmissão genética? Quando ocorre lá a nossa reprodução e os gametas se encontram, existe uma troca de material genético, né? Por exemplo, alguns caracteres como a altura, o gene dominante, ele vai se sobressair e a pessoa terá uma altura normal. Se no caso ele for homozigoto recessivo, né, ou o gene recessivo se sobressair, ele provavelmente terá o nanismo. No caso dos cabelos, quando é cruzado dois organismos heterozigotos, a probabilidade é que saia um ser totalmente dominante, então azão, que terá cabelos ondulados, outro azão-azinho, que terá também cabelos ondulados, porque o azão se sobressai, ele é dominante, e um outro que terá os cabelos loiros e lisos, que será recessivo, azinho. Aqui no nosso caso dos nossos lábios, os lábios grossos vêm através do gene dominante, os lábios finos através do gene recessivo, o nariz grande e convexo pelo gene dominante, médio e pequeno e afiladinho, né, como a gente chama, certinho, ele vem do gene recessivo, os olhos castanhos e a miopia vem do gene dominante, os olhos azuis normais dos genes recessivos. Então, para quem queria ter olho azul, saiba que para ter olho azul precisa ser recessivo. Orelhas longas com lobo solto são dominantes, né? São do gene dominante. E as curtas com lobo aderente são do gene recessivo. E a pele, uma pele com pigmentação normal, como a nossa, ela vem provavelmente de um ser dominante. E já o albinismo, como existem algumas pessoas, ela vem de um homozigoto recessivo. Bom, existem algumas teorias, né, sobre a hereditariedade. Existe a teoria do performismo, que foi formulada no século XVII. Ela defendia que o ser humano, que existia um ovo, né, e que o ser humano estava dentro desse ovo. Um ser humano em miniatura estava dentro desse ovo. Esse ser humano estava completamente formado e se chamava homunúsculo. Depois, em seguida, a evolução do ser humano limitava-se apenas ao crescimento do corpo, e ela se apoiava em que o ser humano era determinado somente por fatores genéticos. Em seguida, veio a teoria da epigênese. Foi a teoria formada no século XVIII por Kaspar Wolff. Defendia que o ovo é uma estrutura desorganizada e existia a diferenciação do embrião, né, dado pelas forças exteriores. E o desenvolvimento do ser humano é o resultado de um processo gradual de crescimento, diferenciação e modificação. Aí eu coloquei uma foto ali, como vocês podem observar nos embriões. Bom, a hereditariedade ela pode ser classificada em específica, que é a transmissão dos fatores genéticos que originam características em comum em determinados grupos de seres, né? Por exemplo, a espécie humana ela apresenta atributos físicos e estruturas comuns a todos, como, por exemplo, os pés são muito semelhantes, o rosto, né, o formato do rosto é semelhante, as mãos são semelhantes. Então, para facilitar,
a informação genética provém do pai e da mãe. Existem características comuns como constituição do rosto, mãos, estrutura do esqueleto e também o nosso cérebro. E existe também a hereditariedade individual, que é relativa à expressão de agentes genéticos que estabelece aspectos individuais, ou seja, a fisionomia, alguns traços peculiares, o nosso semblante, sendo, portanto, um fator que causa a nossa biodiversidade entre os indivíduos de uma mesma espécie. Por exemplo, a cor e a forma dos olhos. Tem algumas pessoas que têm os olhos maiores, outras têm os olhos mais puxados. Espessura dos lábios, alguns os lábios mais grossos, outros os lábios mais finos. A altura da testa, alguns possuem uma testa mais alta, uma testa maior, outras menores. O formato do queixo. Essas estruturas, elas mostram, elas sinalizam a diversidade entre as espécies. Na verdade, entre uma mesma espécie. Aí nós temos o genótipo. O genótipo ele é um termo usado para se referir à constituição genética dos indivíduos. Em outras palavras, o genótipo ele remete ao nosso gene. E existe também o fenótipo, que é toda expressão observável de um genótipo, tal como as características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares. Portanto, na genética, a gente fala que o genótipo, ou seja, a constituição genética do indivíduo, mais o meio ambiente, ela forma o fenótipo. O meio ambiente influencia na expressão dessas características observáveis. Então, o meio ambiente mais o genótipo influenciam no fenótipo. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão bem legal. A composição genética de um indivíduo, ela recebe a denominação de letra A, fenótipo, letra B, genótipo, letra C, cariótipo, letra D, cromossomos, letra E, genes. Qual vocês acham que é a questão correta? Bom, nós falamos que a constituição genética do indivíduo, ou seja, o nosso genótipo, né, ele pode ser definido como... O genótipo ele é definido como a constituição genética do organismo. Ou seja, o genótipo ele se refere a todos os genes que aquele organismo possui. Então, a resposta correta é a resposta B. A composição genética do indivíduo é chamada de genótipo. Bom, agora que você já conhece sobre o tema, treine em casa, procure realizar as atividades propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!